Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Jackson. Meus irmãos, há uma pergunta que muitos fazem: estou sendo provado. E a aprovação, ela vem de Deus ou é um ataque do diabo? Como saber? Essa é uma pergunta muito comum entre os cristãos sinceros. E a primeira coisa que nós precisamos afirmar é: não se desespere por causa dessa dúvida. Nem sempre é simples identificar com clareza imediata se estamos vivendo uma aprovação permitida por Deus, permissão ativa ou uma tentação promovida pelo diabo. No entanto, a Escritura nos afirma princípios seguros para discernirmos essas situações à luz da fé. A Bíblia é clara e direta, ela diz em Tiago 1,13: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Esse texto nos conduz a uma verdade fundamental da teologia reformada. Deus é absolutamente soberano, nada acontece fora do seu governo, mas Deus não é o autor do pecado nem da tentação. A tentação pode acontecer com a permissão ativa de Deus, mas nunca por ação direta dele. Deus governa até mesmo os atos ímpios de Satanás, porém sem jamais ser cúmplice do mal. Salmo 103,19 nos diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Quando nós analisamos a tentação, nós percebemos que ela possui um objetivo claro: levar ao pecado, afastar o coração de Deus, produzir culpa e endurecimento e morte espiritual. A Bíblia ensina que os agentes da tentação são o diabo, o mundo e a nossa própria carne. 1 Pedro 5,8 nos diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. No entanto, mesmo quando somos tentados, Deus permanece fiel. Em 1 Coríntios 10,13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Deus não tenta ninguém, mas sustenta o crente em meio à tentação. Diferente da tentação, a provação é vista de forma positiva nas Escrituras. Meus irmãos, diz o apóstolo, diz Tiago, o irmão de Jesus na sua carta, desculpe. Tiago 1,2 vai nos dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por quê? Porque a provação, ela fortalece a nossa fé, ela produz perseverança, ela mortifica o pecado, ela conforma o crente à imagem de Deus. Tiago 1,3 também diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Na teologia reformada, entendemos que Deus prova aqueles a quem ama. Então Deus não tenta ninguém, a tentação não vem de Deus, como eu disse, mas Deus pode provar. A aprovação, ela vem de Deus. Hebreus 12,6 nos diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Aqui nós precisamos então fazer uma discernição, discernir provação ou tentação. O que nós estamos passando? Nós precisamos fazer algumas perguntas honestas diante de Deus. A primeira pergunta é: isso me conduz ao pecado ou à santificação? Um exemplo prático: uma pessoa passa por uma forte pressão no trabalho. Se essa pressão que ele está passando no trabalho o empurra para fazer uma fraude, um caixa dois, falar mentira, adultério com outra mulher, com uma mulher casada no trabalho, uma desonestidade, nós estamos então diante de uma tentação. Mas se é uma pressão que você está sendo pressionado pelo serviço ou pelo patrão, se essa pressão chama a paciência, a oração, a dependência de Deus e o amadurecimento, então nós estamos falando de uma provação. No Salmo 119, versículo 67, nos diz: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. A segunda pergunta que nós devemos fazer é: o fruto disso é vida ou morte espiritual? A tentação, meus irmãos, ela gera acusação, desespero e o afastamento de Deus. Já a aprovação, ela gera arrependimento, humildade e crescimento espiritual. 2 Coríntios 7,10 nos diz: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A terceira pergunta que você deve fazer é: a palavra de Deus está sendo negada ou está sendo confirmada? Satanás, meus irmãos, ele sempre questiona a palavra de Deus. Não foi isso com Eva lá no jardim? Gênesis 3,1 diz: foi isso mesmo que Deus disse? Satanás colocou uma dúvida na palavra de Deus. Deus, ao contrário, ele usa a aprovação para nos fazer amar, obedecer e confiar mais na sua palavra. Exemplos bíblicos que nós temos muito. Por exemplo, Jó, ele passou pelos dois juntos. Jó, ele passou por uma aprovação e passou por uma tentação. Jó não sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele foi provado por Deus. Todo aquele acontecimento de Satanás apresentando-se a Deus, acusando Jó, Deus deixou que Jó fosse provado.
Deus autorizou que Jó fosse provado, mas Satanás também o tentou. A esposa de Jó, por exemplo, disse lá em Jó 2:9: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. O livro de Jó começa dizendo que ele era um homem íntegro e reto e que andava com Deus. Agora a mulher de Jó fala, mesmo depois que vier toda a calamidade dele ter perdido todos os seus bens, os seus filhos, a mulher dele, ele ainda diz a palavra de Deus, mesmo ele ter perdido tudo isso, ele ainda conservava a sua integridade. Então a mulher dele diz assim: ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe Deus e morre. Isso é uma tentação, é dar as costas para Deus. Tudo que no mundo nos faz dar as costas para Deus, não dar mais importância para Deus, fazermos não mais cultuar a Deus, não ir mais à igreja, tudo isso é amaldiçoar a Deus, é virar as costas para Deus, é a morte espiritual. Essa é a voz da tentação, como foi a voz da esposa de Jó. Mas o resultado final para Jó foi um crescimento espiritual, que ele não se deixou cair por essa tentação. Ele disse à mulher: você fala como uma louca. Deus não nos mandou o bem, também não mandaria o mal? Ou seja, Jó, ele foi fiel e íntegro em todas as coisas. Em Jó 42, versículo 5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Está vendo que a provação, ele passou pela tentação e passou pela provação. A provação que veio de Deus trouxe para Jó o quê? Crescimento espiritual. Porque ele diz: ó, essa provação foi boa eu ter passado, porque antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tá vendo que essa provação que Jó passou por ela, a tentação que Jó passou por ela também, o levou a um crescimento espiritual? O mesmo nós temos com José do Egito. José do Egito foi provado por Deus na prisão e tentado pela mulher de Potifar. Ele resistiu à tentação e cresceu na provação, né? Dentro da casa de Potifar, de tanto que José fazia coisas boas, ele foi crescendo na casa de Potifar. A mulher dele tentou se deitar forçadamente com José, e José resistiu à tentação e suportou a provação na prisão, a ponto de se tornar depois governador do Egito. Em Gênesis 39:9 diz o seguinte: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Essa é a fala de José quando ele foi tentado por Satanás a se deitar com a mulher de Potifar. Ele venceu a tentação de Satanás, venceu a provação que Deus o pôs a provação naquela prisão, e ali Jó depois se tornou governador de todo o Egito. Amém? Nós temos Jesus no deserto. O Espírito conduzia ao deserto e Satanás o tentou ali no deserto. Para crescimento, o Espírito o conduziu ao deserto. E Satanás ali então aproveitou deste momento em que Jesus estava sem comer e sem beber e o tentou. Mateus 4:1 diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus permitiu a prova, Satanás executou a tentação e Cristo venceu pela palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós não conseguimos discernir claramente se estamos vivendo uma provação, uma tentação, há um caminho seguro: aproximar-se mais de Deus, não menos, mas sempre mais de Deus. Examine o seu coração à luz da palavra de Deus e permaneça fiel, mesmo sem entender tudo. 1 Pedro 5,6 nos diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Lembre-se, o diabo tenta para destruir, Deus prova para edificar. Nada escapa da soberania do Senhor. Romanos 8:28 nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja provação ou tentação, a resposta do cristão é a mesma: fé, obediência, dependência de Deus e confiança em sua soberania. Que Deus te abençoe. Fiquem em paz todos.